Fala, galera! Hoje iremos trabalhar um assunto muito importante dentro de biologia, que é justamente evolução, tá? Então, nessa aula, iremos abordar este assunto, iniciar, na verdade, ver a principal parte dele, tá? Então, eu dividi esse assunto em 4 partes. Nessa primeira parte, iremos ver teorias evolutivas. Depois, em outra aula, veremos conceitos complementares, evidências e populações e especiações, tá? Então, já coloquei uma frase aqui para você: evolua ou morra. Então, você vai evoluir. Teorias evolutivas. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para você de que na natureza nem todos os animais são iguais. Existem várias espécies. Cada espécie tem suas características. Uma espécie é diferente da outra. Você tem várias aves, elefantes, leões, né? Cada espécie de um jeito. Por que que a vida é tão diversa? Então, bio, que tem a ver com vida, diversidade, que tem a ver com diferença. Por que que há várias espécies? Qual o motivo de haver tantas espécies? Então, você tem que saber que antes da evolução, o que reinava era o fixismo, que está aliado ao criacionismo. Então, no fixismo, as espécies, essas diversas espécies, elas foram criadas e elas são fixas, é por isso fixismo, ou seja, elas não mudam, elas são sempre iguais. Então, as espécies, essas diversas espécies, elas sempre têm o seu jeito ideal de ser, como o elefante tem as suas características, o leão tem as suas características, e essas espécies não mudam, elas são sempre as mesmas, tá? Já na evolução, a evolução vai propor diferente, vai propor que as espécies, elas evoluem, surgem novas espécies, outras espécies entram em extinção, e todas essas espécies descenderam de um ancestral comum. Então, veja só, no fixismo é o essencialismo, ou seja, existe como se fosse uma espécie ideal. E essas espécies, no sentido de, como assim ideal? De que existe um modelo de cavalo ideal e todos os cavalos se parecem com ele. Existe um modelo de elefante ideal e todos os outros elefantes que existem nesse mundo nosso real se parecem com ele. Então, essas espécies elas são criações imutáveis, são criações fixas que não mudam. Variações dessas espécies eram consideradas meras imperfeições acidentais. Já na evolução, nós estamos falando de algo que muda, que tem a ver com transformação. Então, olha só, você tem que todas essas espécies elas vieram de um ancestral comum, tá? De um ancestral comum, e aí você foi, ao longo do tempo, elas foram surgindo o quê? Vai havendo a evolução, as diversas espécies, cada uma com suas características, elas não são estáticas fixas, beleza? Então, antes você estava dentro de um paradigma, que era o paradigma do fixismo, de espécies que não mudam, espécies imutáveis, e na evolução você vai para entender a mudança dessas espécies, tá? Como elas surgem e como elas se transformam. Então, a primeira grande teoria é o Lamarckismo, que vem do Jean-Baptiste Lamarck, tá? Então, Lamarck foi um pioneiro, porque ele propôs um sistema teórico estruturado sobre a evolução biológica, tá? Então, ele quebrou aquela visão de fixismo. Ele via, então, a evolução como sendo algo que tinha a ver com as leis naturais. Então, ele via que as espécies, para ele, para Lamarck, elas evoluíam. E essa evolução não era fruto de um acaso ou de uma obra divina, mas de leis naturais, tá? Então, ele trouxe essa importante premissa que é os indivíduos, os organismos, eles se adaptam ativamente ao ambiente para eles poderem sobreviver. Então, eles não são fixos, esses indivíduos, mas eles sofrem adaptações para que eles sobrevivam no ambiente. Beleza? E aí você vem com a teoria de Lamarck, tá? Na qual ele traz, sim, um pouco o conceito de adaptação, na qual esses indivíduos eles estão aí agindo ativamente para estarem adaptados ao ambiente, tá? Mas ele trouxe também 2 leis que os vestibulares cobram muito. São elas: a lei do uso e desuso e a lei
dos caracteres adquiridos. Então, a lei do uso e desuso já está falando de você usar ou não usar. Ou seja, quando você tem uma determinada característica, uma determinada estrutura, um determinado órgão num ser vivo, no organismo, e esse organismo passa a usar essa estrutura, esse órgão, essa característica, essa estrutura vai evoluir. Se você usa, então, usa, o uso leva à evolução. E o desuso, ele leva à atrofia. Evolução ou adaptação, né? Então, ele pensava assim, se um indivíduo tem uma determinada característica, uma determinada estrutura, e ele usa, quanto mais ele vai usando, vai evoluindo, vai desenvolvendo aquela estrutura. Se ele não usa, então, aquilo vai atrofiando. E quando ele usa e ele passa a ter essa evolução nessa estrutura, ele vai transmitir agora essa estrutura evoluída para o seu descendente, que entra justamente a herança dos caracteres adquiridos. A lei que fala que esses caracteres que ele possui, agora que ele adquiriu por usá-lo, ele vai transmitir para o descendente dele. Professor, ficou teórico, difícil de entender. Vamos para o exemplo prático. O exemplo das girafas. Então, pensa aqui comigo. Então, ele observou que a girafa tem um pescoço bem desenvolvido. Como que ele explicava isso? Como que Lamarck explicava isso? Bacana. Primeiro, com a lei do uso e desuso. O esforço para esticar o pescoço, o uso, fez ele crescer. Como assim? Ali, ela precisava se alimentar de folhas, e você tinha ali nessa savana ali africana, muitas árvores altas. Então, essa girafa, para se alimentar, então, para conseguir alcançar essas folhas, para conseguir alcançar, então, ela esticava o pescoço. Então, ela tinha que fazer esse esforço para conseguir o alimento dela, certo? Então, ela começou a usar muito o pescoço, então isso fez o pescoço o quê? Se desenvolver, porque ela estava lá esticando o pescoço aqui. Ah, eu preciso me alimentar, tá com fome, então, beleza. E aí, como elas iam esticando, então você tinha uma girafa ali, determinada girafa que estava ali, tinha um determinado tamanho de pescoço, né? E ela estava esticando o pescoço dela para alcançar uma folha. E aí o pescoço desenvolveu um pouco. Então, ela vai e transmite essa característica de ter um pescoço desenvolvido, um pescoço maior, para os filhos dela. Entende? E aí os filhos dela, esse descendente dela, essa girafa, vai ter o pescoço um pouco maior. Então, se antes ela tinha um pescoço, sei lá, de, vamos supor, 5 centímetros, ela foi lá e, usando pela lei dos desusos, e evoluiu, usou bastante pescoço, e o pescoço foi para 6 centímetros. O descendente dela vai ter o quê? Um pescoço de 6 centímetros. E aí ele vai usar, e aí ele vai fazer esse esforço, e aí daqui a pouco ele conseguiu ter um pescoço de 7 centímetros. Ele vai, então, transmitir esse caractere de um pescoço de 7 centímetros para o descendente dele, e aí o descendente vai ter um pescoço de 7 centímetros, e aí esse descendente agora vai ter que usar esse pescoço, vai esticar para poder conseguir se alimentar e vai desenvolver até 8 centímetros. Ou seja, através desse processo de uso e de esforço para esticar o pescoço e de transmissão dessa característica, ao longo das gerações, a girafa foi ficando o quê? Com um pescoço grande, até ela ter esse pescoço bem grande que ela tem. Entende? Então ele explicava assim, tá? Então você vê que quais são os motores do lamarquismo? Então, você tem uma mudança ambiental de que, por exemplo, acabou as folhas, as árvores que tinham as suas folhas, os galhos baixos. Agora só tem árvore com folha, com galhos altos. Então o alimento está no alto. Então surge uma necessidade, que é agora essa girafa alcançar esse alimento que está no alto. E aí, com essa necessidade, o indivíduo vai então usar ali uma determinada estrutura ou órgão. No caso da girafa, lá do nosso exemplo, o pescoço. Então vai usar. Isso vai levar ao desenvolvimento ou à atrofia. Se não usar, vai atrofiar. E isso vai ser transmitido, uma herança para os seus descendentes. Então,
Então, qual que foi o erro do lamarckismo? Um dos erros fatais dele é que hoje nós sabemos que mudanças fenotípicas, ou seja, físicas, elas não alteram o DNA dos gametas, né? Se elas não alteram o DNA dos gametas, elas não são transmitidas para os descendentes, porque os nossos descendentes, eles herdam o DNA dos gametas, certo? Então, isso é muito importante. Então, não é o fenótipo que é transmitido, e sim parte do genótipo, e nem qualquer genótipo que é transmitido, porque se você sofre uma alteração genótipica no seu genes da pele, ela não vai ser transmitida para o teu filho. Ela será transmitida se ela ocorrer no teu gameta, se for no caso do homem, gameta masculino, espermatozoide, se não for no caso da mulher, o óvulo ou, tecnicamente, o ovócito 2, beleza? Então, é importante pontuar isso. Então, a perspectiva lamarquista, você tinha um ambiente ali em que estava restrito o alimento ao alto, às copas altas das árvores. Essa girafa foi lá e fez um esforço, fez o uso, utilizou bastante o pescoço. O resultado foi que o pescoço cresceu, uma hipertrofia do pescoço ao longo da vida do indivíduo, e essa característica foi transmitida para os filhotes, para os descendentes. Beleza. E agora chegamos no darwinismo. Então lá, lamarckismo, darwinismo ou teoria da seleção natural, que foi desenvolvida por Darwin e Wallace. Então, em dezembro de 1831, entre dezembro de 1831 e outubro de 1839, o naturalista inglês Charles Darwin, ele realizou uma viagem, né, ao redor do mundo a bordo do navio Beagle, né, que é o HMS Beagle. Durante essa viagem, Darwin coletou muitos animais, plantas, fósseis de diferentes locais por onde o navio passou, beleza? Então aqui, eu vou trazer aqui o mapa, aqui você está vendo, dessa viagem a bordo desse navio que Darwin fez, que foi ao redor de quê? Do nosso querido planeta Terra. Então você está vendo a trajetória, que ele passou pela América do Sul, ele encostou inclusive aqui no Brasil, beleza? Foi na Europa, África, passou ali pela Oceania, beleza? Austrália, ótimo. E durante esse período, é importante pontuar também que o Wallace, ele realizou também uma viagem, tá? Também em inglês, ele, Alfred Russel Wallace, e ele esteve lá no arquipélago de Malaio entre 1854 e 1862. Quando ele retornou ao país, ele fez diversas publicações e ele chegou em conclusões parecidas ou iguais a Darwin, tá? Então, quando ele estava lá no arquipélago de Malaio, ele escreveu uma carta a Darwin apresentando as ideias que ele tinha a respeito da evolução das espécies por seleção natural, tá? E aí existe muita polêmica se Darwin já tinha essas ideias e essas ideias que Darwin tinha, o Wallace também teve, ou se Darwin foi influenciado pelo pensamento de Wallace. Certo é que no final de tudo, nós tivemos o quê? Só um pouquinho mais para frente, a publicação de um livro que vai levar aí um livro de Darwin, com as ideias de Darwin e também com as ideias de Wallace, sendo que ambos tinham ideias muito parecidas a respeito da seleção, beleza? Então, a observação, a viagem nesse navio no Beagle, que foi a viagem de Darwin. Ele notou que ali na ilha lá em Galápagos, havia ali, por exemplo, populações isoladas, como os tetilhões, que eles tinham adaptações incríveis, beleza? E o coautor esquecido, o Russel Wallace, ele chegou a conclusões parecidas também, por isso que eles publicaram aí A Origem das Espécies, né? Beleza? Então, a gente vai aqui entender como que funciona a seleção natural. E aqui ainda é importante você ter essa ideia de que o estalo de Malthus. Então, você teve ali um importante estudioso das sociedades e geógrafo, que ele falou o seguinte, e ele falou isso sobretudo sobre as populações humanas, e sobre qualquer população de ser vivo, que quando uma população de uma determinada espécie cresce muito rápido, então uma população cresce muito rápido,
e você tem os recursos disponíveis, continuam ali não crescendo na mesma velocidade, então você tem uma população, determinada espécie, crescendo, e os recursos, sobretudo o alimento, a quantidade de alimento, não cresce tão rapidamente, o que vai acontecer? Você vai ter muitos indivíduos e pouco alimento, então eles vão brigar, eles vão competir entre si pela vida, beleza? E lógico, muitos vão acabarem fracassando, morrendo por falta de alimento, e outros vão sobreviver, tá? Então, essa ideia foi importante desse geógrafo, porque Darwin começou a pensar e aplicar isso para todos os seres vivos. Então, beleza. Então, eu vou ver, quando eu tiver aqui uma determinada população em um determinado ambiente e tiver alguma limitação, seja na quantidade de alimento, uma limitação geográfica, física, para que essa população consiga se alimentar, então vai haver uma competição e ali você vai ter, então, a extinção de alguns e a sobrevivência de outros. Só que, vamos pensar aqui como que a seleção natural de Darwin pensa nos indivíduos e a evolução, a adaptação. Então, para Darwin, um ambiente ele não muda o indivíduo. Então, a primeira coisa que você precisa pontuar de diferença do darwinismo para o lamarckismo, ou da teoria da seleção natural para o lamarckismo, é que o indivíduo ele não é mudado pelo ambiente. O ambiente ele é apenas um filtro, ele apenas seleciona, Beleza? Então, o darwinismo tem algumas premissas. Todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. Então, nem todos os organismos são iguais, eles são diferentes entre si. E a seleção natural atua sobre essas variações de indivíduos individuais, favorecendo as mais aptas. Beleza? Então, olha só, vamos gravar aqui. O ambiente não muda o indivíduo. Os organismos, eles descendem com modificações, então nem todos os organismos de uma mesma espécie são iguais, tá? Nem todos os seres humanos são iguais entre si, nem todos os leões, nem todos os cavalos. E o ambiente, ele atua selecionando aqueles que possuem as variações que são mais favoráveis, mais aptas àquele ambiente, ok? Então, como que funciona a seleção natural? Você tem variabilidade inata, os indivíduos não são totalmente idênticos, tem variações. O ambiente ele vai ali atuar sobre esse indivíduo, porque o ambiente ele não vai ter recurso para todo mundo, para todos os indivíduos. Então, ele vai limitar a sobrevivência de alguns. Isso vai ser um filtro. E aí, aqueles que tiverem sucesso reprodutivo, conseguirem se alimentar, sobreviver e reproduzir, ou seja, e transmitir as suas características, os seus genes para os seus descendentes, vai então ter essa mudança nessa população, já que algumas características que estão com certos indivíduos que vão fracassarem na evolução, vão morrerem antes de se reproduzirem, então essas características vão tender a desaparecer, enquanto aquelas características daqueles indivíduos que conseguirem sobreviver e se reproduzirem vão se tornarem cada vez mais frequentes dentro daquela população. O ambiente não muda o indivíduo, ele seleciona variações. Então, o exemplo das girafas para Darwin. Por que as girafas têm os pescoços grandes? Como que Darwin pensava nisso? Primeiro, Darwin pensava o seguinte: os indivíduos de uma população não são idênticos. Então, existiam girafas de pescoço variado. Então, tinha uma girafa que tinha um pescoço de 2 centímetros, a outra de 3, só números hipotéticos. 5 centímetros, 10 centímetros, 12, 14 centímetros, etc. A seleção natural. Como essa população de girafa foi crescendo, eles foram se alimentando ali dos alimentos que estavam ali mais nas árvores mais baixas e sobrou só os alimentos que estavam aqui nas árvores altas. E aí o que acontece? O ambiente ele funciona como um filtro, porque as girafas, beleza, que elas possuem um pescoço menor, certo? Elas não vão conseguir se alimentar desse alimento que está nas árvores altas. Enquanto que aquelas que possuem um pescoço maior, elas vão conseguir se alimentar dessas árvores altas, certo? Então, com o tempo, esses que têm um pescoço menor vão ter uma tendência a morrerem de fome, a não se desenvolverem, a não se alimentarem direito, a serem desnutridos, a não serem atraentes, a não se reproduzirem. Enquanto esses que possuem um pescoço maior, por conseguirem alimento mais facilmente, conseguem se alimentar desse alimento que está nas árvores altas, eles vão conseguirem comer, eles vão conseguirem ser
serem nutridos, bem desenvolvidos, vão conseguir se reproduzir e transmitir essa característica que é ter o pescoço maior para os seus descendentes. Então, ao longo do tempo, nas próximas gerações, todo mundo que foi descendendo só de quem tinha um pescoço grande, porque aqueles que tinham um pescoço pequeno, eles foram morrendo sem deixar descendentes, certo? Então, ao longo do tempo, as girafas foram o quê? Foram tendo uma população que cada vez mais tinha indivíduos só de pescoços longos. Por quê? Porque eles foram descendendo daqueles que possuíam pescoços longos. Então, você tinha antes girafa com pescoço pequeno, médio, longo. As que tinham pescoço pequeno e médio, elas sofreram nesse ambiente e muitas não tiveram o sucesso reprodutivo, enquanto que as que tinham pescoço longos geraram a maioria dos descendentes, então tendo uma população agora de girafa com um pescoço bem grande, tá? Então é assim que Darwin explica, tá? Então vejam só, mais uma imagem, mais uma explicação ponto a ponto. Variabilidade prévia. Você já tinha ali, no darwinismo explica assim, já havia ali girafa com pescoço de tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande, beleza? Houve uma competição para ter acesso à folhagem que estavam nas árvores altas, né? Acabou a folhagem das árvores baixas, agora só tem nas altas. Quem tinha um pescoço pequeno não conseguiu acessar essas árvores altas, se deu mal. As girafas que eram inatamente, ou seja, já eram mais grandes, elas sobreviveram e se reproduziram. O resultado foi uma população descendente de girafas com pescoço longo, girafas altas, e essa população tendo também o pescoço bem longo, bem alongado, sendo também girafas grandes, altas. O resumo do darwinismo, tá? Essa frase eu coloquei aqui de boa para vocês. O ambiente é o agente que ele seleciona naturalmente aqueles indivíduos que lhe conferem maior chance de sobrevivência, então tem que sobreviver, e se reproduzir, e sucesso reprodutivo em uma dada condição ambiental. Então, pegadinha da prova aí, ó. O ambiente, ele seleciona os mais fortes? Não. Ele seleciona os mais aptos, tá? Os mais aptos para sobreviver e para ter sucesso reprodutivo em uma determinada condição ambiental. Porque se mudar a condição ambiental, muda aquele que era mais apto. Entende? Então você precisa entender isso. Porque em um ambiente em que essas girafas precisam acessar essas folhagens no alto, quem tem o pescoço maior vai ser mais adaptado. E se elas precisassem se alimentar agora de algo que está mais baixo, que está mais no chão, ou se elas precisassem correr, fugir de algum predador, etc. Então, você vê que quando muda um ambiente, muda então quem é mais adaptado. Então, em determinados ambientes, ser grande, ter o pescoço longo, é algo bom. Em outro ambiente, pode ser que ter o pescoço longo ou grande seja algo ruim, esse indivíduo passe a morrer mais, né? E aquele que tem o pescoço menor seja mais adaptado. Então, veja que quem diz se aquela característica é uma característica favorável ou não, é o ambiente. É um ambiente. Então, o ambiente ele age como um filtro, ele seleciona aqueles indivíduos. Então, não existe uma característica boa ou desejável por si só. Ela só é favorável, ela só confere mais chance de sobrevivência dentro de um ambiente. Ela sempre vai estar atrelada a um ambiente. E, lógico, esses indivíduos possuem essas características diferentes de forma inata, naturalmente. Era assim que Darwin explicava. E, basicamente, esse ambiente ele não está fazendo isso de forma proposital. É apenas um ambiente e acaba selecionando. Então, qual a peça que faltava no darwinismo que o neodarwinismo veio trazer? Já que são 3 teorias. Lamarckismo, atrelado a Lamarck, darwinismo atrelado a Darwin, e neodarwinismo, beleza? Ou teoria sintética da evolução, que é a terceira. Então, Darwin, ele deixou o quê? Uma lacuna. Ele falou que os indivíduos eles eram naturalmente diferentes uns dos outros, mas ele não explicou como é que essa variabilidade surgia, por que tinha indivíduos sendo da mesma espécie diferentes uns dos outros. Então, ele não explicou. E a teoria sintética, ou o neodarwinismo, ele surge a partir de 1930, ele vai tentar unificar a seleção natural mais genética, paleontologia, tá? Para poder, então, explicar essas variabilidades, tá? Então, a evolução passa a ser estudada no nível de população
e com as mudanças de frequência de alelo ao longo do tempo. É um novo foco. Então, a teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, ele vai explicar como surge a variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie. Okay? Então, ele vai explicar trazendo primeiro dois conceitos importantes. Primeiro, o conceito dentro da genética chamado de mutações. Então, mutações aleatórias no DNA, nas células germinativas, nos gametas, criam características novas. Beleza? Então, é a primeira explicação que ele vai trazer para explicar, é o primeiro ponto, o argumento para explicar a variabilidade. Reprodução sexuada. Então, ele vai mostrar que o número de tipo diferente de gameta produzido por uma espécie de diploide vai gerar indivíduos diferentes, que a reprodução sexuada gera variações de indivíduo, beleza? Então, reprodução sexuada, tá? Então, eu poderia aqui trazer como exemplo o ser humano, que é um indivíduo diploide, que tem 23 pares de cromossomos, não é isso? 23 pares de cromossomos. Então, 46 cromossomos, que são agrupados em pares, dá 23, beleza? E aí, quando você tem a reprodução sexual, a formação de um novo indivíduo, você tem lá a tua célula normal, 46 cromossomos, só que a tua célula, o teu gameta, o teu espermatozoide, vai ter apenas 23 cromossomos. Só vai ter um cromossomo de cada par. Então, o espermatozoide, no caso do homem, e o óvulo, no caso da mulher. Então, vai juntar os 23 cromossomos do homem, mais os 23 cromossomos da mulher, e vai ter 46 cromossomos no total, que são 23 o quê? Pares de cromossomos. Um par tem 2, então dá 23 pares, dá 46 cromossomos, beleza? E isso surge possibilidades, tá? Porque você pode ter esse indivíduo dentro de um determinado par de cromossomo. Vamos pegar aqui só, no caso aqui, ó. Vamos pegar aqui um par 1, primeiro par, e o segundo par. Então, só para a gente exemplificar. Ele tem aqui, vamos supor, 2 cromossomos. 2 pares de cromossomo, par 1 e par 2. Em cada par tem 2 cromossomos. Beleza? Então, esse indivíduo, ele pode pegar, então eu vou aqui diferenciar. Ele pode, então, na hora de... Lá na meiose, vai ocorrer, então, a meiose, certo? E o espermatozoide, ele pode herdar um primeiro espermatozoide tendo esse primeiro cromossomo aqui, com esse primeiro cromossomo aqui. Tá? Beleza? Vai dar origem a um indivíduo. Certo? Vai dar origem a esse indivíduo com esses 2 cromossomos, tá? Mas você poderia pegar o quê? Você poderia pegar desse par esse outro aqui. Pegar desse outro par esse outro aqui. E aqui já é outra possibilidade. Certo? Então, se você pegar apenas 2 pares de cromossomo, você vai notar que você vai ter o quê? Aí, 4 possibilidades, então, de indivíduos diferentes. Um indivíduo vindo com o primeiro cromossomo que está pintado de azul do primeiro par e o primeiro cromossomo não pintado de azul do segundo par. Um outro indivíduo que pega o segundo cromossomo do primeiro par que não está pintado de azul e o segundo cromossomo do segundo par que está pintado de azul. Poderia ter um indivíduo com os 2 cromossomos, ambos pintados de azul, né? Poderia vir aqui, pegar esse e pegar esse outro. Tem mancha azul, ou seja, pegou o primeiro cromossomo do primeiro par e o segundo cromossomo do segundo par. E um outro indivíduo poderia pegar um outro espermatozoide, no caso, esse cromossomo que não está pintado, mas esse outro cromossomo que não está pintado. Então, veja que você pode criar indivíduos diferentes, porque
porque você vai precisar de metade de cromossomo de cada célula. Então, eu não poderia pegar um espermatozoide, não poderia ter 46 cromossomos e juntar com 46 cromossomos do óvulo da mulher, né? Porque isso daria cerca de 92 cromossomos. Então, o espermatozoide ele tem apenas o quê? Tem apenas 23. Aqui, ó, tem apenas 23. Aqui, 23 cromossomos. E o óvulo tem apenas 23. E como ele tem, como durante a meiose, para formar esse espermatozoide ou esse óvulo, ele tem 46 cromossomos, ele tem possibilidade de distribuir esses 46 de forma diferente, beleza? Então, isso é dado, essa expressão é dada justamente por, se você tivesse só 2 cromossomos, seria 2 elevado a 2. Nós temos 23 pares. Então, nós temos 23 pares, então é 2 elevado a 23, que vai dar 8 bilhões e alguma coisa, tá? Ele dá esse número enorme aqui. Beleza? E aí, é lógico que quando junta essa quantidade de espermatozoides diferente com essa mesma quantidade de óvulo diferente, o ovócito 2, você tem a formação de 70 milhões de zigotos possíveis. Então, um casal de ser humano, que é o do nosso exemplo, um homem e uma mulher, eles podem gerar 70 trilhões, não milhões, 70 trilhões de pessoas diferentes. Então, ele pode ter 70 trilhões de filhos sem repetir o mesmo filho, a mesma genética, tá? Então, a reprodução sexual traz esse leque, essa possibilidade de gerar indivíduos com variações, beleza? Certo? Dentro da reprodução sexual, você ainda tem a recombinação gênica, que é a crossing over, que é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Ela mistura características que já existem. Então, isso acontece na meiose, tá? Então, você tem aqui cromossomos homólogos, pares de cromossomos homólogos, e aí eles vão trocar característica entre si e vai gerar. Você via que antes tinha só o cromossomo azul, só vermelho, e agora você tem esse cromossomo inteiramente azul, o outro cromossomo inteiramente vermelho, mas você tem um azul com a perninha vermelha e um vermelho com a perninha azul. Então, você vê que mesclou característica de um com o outro, porque eles trocaram aqui a perna na crossover, beleza? Então, isso aqui gera mais possibilidade de indivíduos diferentes, com características diferentes. Então, como surge a variabilidade genética? Mutação, reprodução sexuada, recombinação, gera variabilidade genética, que passa pelo crivo do ambiente, que é o que já era dito por Darwin, e vai para a adaptação. Então, o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução, ela traz para o jogo a mutação, as alterações aleatórias, ela traz para o jogo a recombinação gênica, crossing over, a mistura de genes existente na reprodução sexual durante a meiose e a fecundação. O fato de ser uma reprodução sexuada, ela esclarece e traz outros fatores, como o fluxo gênico, que são migrações de indivíduos de uma espécie de uma população, de um ambiente para outro, que leva genes, tá? E a deriva gênica, que são alterações que ocorrem ao acaso, puramente ao acaso, que geram um efeito gargalo. Então, são um vulcão que acaba matando vários indivíduos de uma espécie, um terremoto. Então, a deriva gênica fala de eventos ao acaso que matam grande parte da população, que fica poucos indivíduos, e esses poucos indivíduos vão gerar os novos descendentes, as novas populações, que vão ser extremamente parecidos com aqueles que sobreviveram a este efeito de gargalo. Beleza? Então, o grande resumo de tudo, o lamarckismo a origem da variação, esforço e necessidade. Então, essa variação surge por conta de um esforço, lei do uso e desuso. O papel do ambiente, ele cria e induz, ele modifica o indivíduo, na medida que ele faz o indivíduo ter que se esforçar ativamente para se adaptar a ele. E essas características adquiridas em vida, elas são repassadas. Já no darwinismo, essa variação, ela não é fruto de um esforço, de uma necessidade, ela é aleatória, mas não tem uma origem explicada. Ele não falou, ele só disse que tem, que eles são indivíduos são diferentes entre si. O ambiente atua como um filtro e essas características que são vantajosas e são inatas, elas são transmitidas para os seus descendentes. No neodarwinismo, ele tem o ambiente como um filtro, lógico,
Mas ele traz aí a explicação do porquê os indivíduos de uma mesma espécie são diferentes. Por conta das mutações, por conta da crossing over, por conta de você ter também a reprodução sexual, migrações, deriva gênica e tudo mais. E esses genes, esses alelos, eles são transmitidos para os seus descendentes. Tá? Então, obrigado. Essa foi a nossa aula sobre teorias evolutivas. Beleza?